Pai do Senhor Jesus, meus amados, mais uma vez aqui através desse veículo de comunicação que é o Facebook, para nós entender um pouquinho aqui, da palavra de Deus, amém? Muitas pessoas têm pedido para mim, missionário, esclarece um pouco mais sobre o dízimo. Então nós vamos fazer aqui um estudo muito detalhado, amém? Dá aqui, da palavra de Deus, não como o homem prega, mas como está escrito na santa palavra do Senhor. Então começamos por um texto, meu amado, muito, mas muito falado mesmo, que por líderes religiosos, por padres, por pastores, missionários também. Mas vamos aqui para a palavra de Deus, quem tem a razão e quem não tem a razão. Se o homem tem a razão, ou Deus tem a razão, querido. Vamos lá então, abra em Malaquias 3:8, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Malaquias 3:8, no nome do Senhor Jesus, analise o que eu vou lhe dizer. Roubará o homem a Deus, todavia vão me roubar e dizer, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, me roubais vós e toda a nação. Analise bem isso, vós e toda a nação. Trazeis o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois disso fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós, porque haja maior abastança, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, nem a videira do campo, que ela não seja estéril, diz o Senhor. O devorador vai comer a videira do campo. Outra heresia diz que o devorador é um demônio que age na vida financeira. Já chegamos lá. E olha o que diz aqui no versículo 9. Quem roubais? Vós, toda a nação. Deus está falando para uma nação. Deus não está falando para o Brasil. Que nação é essa, missionário? Me esclarece para mim. Então vamos aqui, então, no nome de Jesus, para saber que nação é essa que Deus está falando. Aqui, aqui, na Bíblia. Malaquias 4:4. Vamos ver para quem Deus está falando o dízimo, que o homem tanto defende na igreja de Cristo. O dízimo, que o homem tanto defende na igreja de Cristo. Vamos ver se o dízimo vale para a igreja de Cristo. Malaquias 4:4. Vamos ver para quem Deus está falando isso aqui. Vós, toda a nação. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, ao qual eu mandei em Horebe, a todo o Israel, que são estatutos e juízos, para todo o Israel. Amém? Haviam 12 tribos, 11 iam trabalhar e uma ia cuidar do templo, chamada a tribo de Levi. É essa aqui que diz vós, Deus dizendo, e toda a nação me roubais. Os levitas estavam roubando e a nação estava roubando também. Amém? O dízimo. Mas Deus estava falando para Israel. Nós já vamos chegar lá, meu querido, aqui. Aqui, Olhe bem aqui embaixo. Aqui é a palavra de Deus. Deus estava falando para Israel. Missionário, mas hoje os líderes têm falado que não pode dizimar endro, cominho, hortelã, não pode dizimar verdura porque é outro tempo, não é a agricultura. E hoje é o dinheiro que tem moeda corrente. Mas fica a indagação. Aquele tempo era só agricultura? Eles dizimavam a agricultura? Não, porque a palavra de Deus disse aqui, dízimo e ofertas alçadas. Então fica uma indagação aqui. Os da tribos, os 11 das tribos, Naftali, Zebulon, Isacar, tribo de Judá, tribo de Manassés, todos eles vestiam roupa de alface, talvez. Talvez Manassés vestia roupa de beterraba, talvez. Ou chinelo de abóbora, talvez seria isso. Né, que a moeda corrente era só verdura, talvez eles só vestiam isso. Não tinha alguém que fazia tecido, não tinha alguém que fazia roupa, não tinha alguém que fazia túnica, alguém que fazia mesas, cadeiras que não existiam naquele tempo, mas móveis que faziam utensílios. E como que vivia isso, irmão? Como que essas pessoas viviam? Se os líderes só dizem que existiu agricultura, não. É mentira, é heresia. Aqui está dizendo ofertas alçadas e dízimos. Então havia uma moeda corrente naquele tempo, mas Deus nunca aceitou o dízimo em dinheiro. Então vamos para a palavra de Deus, vamos ver se existia dinheiro naquele tempo. Do tempo, meu querido, que Moisés outorgou a lei, que está escrito em Levítico, Deuteronômio. Vai em Deuteronômio lá, abre em Deuteronômio 14, para você ver se existia dinheiro ou não existia. Deuteronômio 14, 22, analise aqui, na Bíblia.
Você quer Bíblia? Pega a Bíblia em tuas mãos, você vai saber de toda a verdade. Deuteronômio 14, 22. Certamente dará os dízimos de toda a tua novidade, da tua semente. Não é dinheiro, é semente, verdura. Que cada dia recolher no campo. É recolher no campo, não é no banco, irmão. Amém? Está aqui, recolher no campo, verdura. O dízimo é verdura. Não é lá no Banco do Brasil sacar dinheiro, amém? Não, não é assim não, amém? Vamos para a palavra de Deus. Perante o Senhor teu Deus, lugar que escolhi ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos. Aqui está dizendo que é para comer os dízimos. Agora, meu irmão, você anda comendo aí dinheiro? Você anda pegando aí, talvez, nota de 100, nota de 50, ou talvez a nota de 50 não dá para comer assado, mas talvez a garopa, a 100, dá para fritar. Talvez você anda comendo, né? Os pastores estão ensinando você a comer os dízimos também, né? Comer o dinheiro frito, talvez. Aqui está dizendo que é para comer os dízimos. Amém? Que dízimos são esses, missionário? A palavra vai dizer aqui, os dízimos do teu grão, não é dinheiro, amém? Do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, do teu primogênito, das tuas vacas, das tuas ovelhas, perante o teu Deus, o Senhor, que todos os dias lhe dará. Amém, querido? Então é para comer desse dízimo também, Deus autorizou. Vamos lá. E quando o caminho for comprido, não possas levar por longe a ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, e ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te vier abençoado, então vendes, ata o dinheiro em tua mão e vai no lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vaca, ovelhas, por vinho, bebida forte, por tudo que pedir a tua alma, e come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra tu e a tua casa. Assim, você vai dizimar, meu querido. Não consegue levar o dízimo a uma cidade próxima, Deus autorizando. Você pegava o dízimo da verdura, você pegava o dízimo da ovelha, da vaca, vendia, atava o dinheiro em tuas mãos, chegava na cidade próxima, comprava tudo de novo com esse dinheiro, o dízimo que deu, querido, a ovelha, vai comprar a vaca, vai comprar as hortaliças e vai comer perante o teu Deus, o dízimo. Depois o que sobrar, você, meu querido, vai levar na casa do tesouro, nos levitas, para ajudar os levitas, órfãos e viúvas. O que diz aqui no último versículo, versículo 29, analise. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Este dentro das tuas portas comerão, fartar-se-ão, que o Senhor teu Deus te abençoe todas as obras das tuas mãos, o que fizerem. Então analise, querido, o que eu vou lhe dizer, meu amado. Que você, meu querido, venha, amém, entender o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, querido, que é levado o dízimo em verdura, amém? Não o dízimo em dinheiro, era o dízimo em verdura. Então aqui está dizendo, meu querido, que era para atar o dinheiro, o caminho foi longo, pegar o dinheiro e comprar o dízimo de novo e levar na casa do tesouro para os levitas, órfãos e viúva e o estrangeiro para ajudar, para comer todo mundo junto. Amém, querido? Então vamos para a palavra de Deus. Ah, missionário, mas o pastor disse que está escrito em Mateus 23, 23, que o dízimo vale. Então vamos interpretar o texto. Amém? Vamos lá, passar por todos os textos que os homens que dizem de Deus, amém, usam para tentar dizer que o dízimo vale. Mateus 23, 23, por gentileza, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Abra em tua casa, para você entender o que é aqui a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Mateus 23, 23, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra aí. Mateus 23, 23. Olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã do endro do cominho e desprezais a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo, meu querido, dizimai o endro, cominho e a hortelã. Não esquecei do principal, disse Jesus, a misericórdia, a fé e o juízo. Fazei essa e não esquecei aquelas. O dízimo, Jesus nunca disse que o dízimo era dinheiro. Mas Jesus tem que analisar que Jesus está falando isso aqui antes da sua morte. Estava sobre a lei. Ele tinha que cumprir toda a lei. Mateus 5,17, analise o que diz aqui para você entender. Por que Jesus não poderia quebrar aquilo ali? Olha o que diz. Mateus 5,17. Por que ele não poderia quebrar Mateus 23, 23?
Ele disse que os fariseus tinham que dizimar, tinham que cumprir aquilo dali até na sua morte. Amém? Olha o que ele diz. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, eu não vim abirrogar, mas eu vim cumprir. Amém? Ele veio cumprir. Amém? E ele cumpriu. Mas onde é que está escrito isso, missionário? Abra lá em Gálatas para você ver, meu querido. Se ele cumpriu ou não cumpriu. Vamos navegar na palavra para você entender um pouquinho da santa palavra do Senhor. Abra em Gálatas, meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, no nome do Senhor Jesus, capítulo, no nome do Senhor Jesus, 4 e versículo 4. Você escutou o que diz lá em Mateus. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Mas olha o que Paulo diz aqui para os irmãos de Gálatas. Paulo recebeu a revelação do Evangelho. Ele vem revelar o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quem é o Filho de Deus, irmão? Jesus. Nascido de mulher sob a lei. Sob a lei. Ele estava cumprindo a lei. E olha o que diz no 5. Para retirar os cativeiros, para tirar as pessoas dos que estavam debaixo da lei. Ele cumpriu para tirar da lei as pessoas, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguiu dizimar certo, ninguém conseguiu ofertar certo, ninguém conseguiu servir a Deus certo, por isso que ele veio tirar da lei. Então ninguém pode estar na lei dizimando, como diz ali no antigo pacto, é antibíblico. Ele veio tirar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, aquele que quer viver na lei, não crê que Jesus resgatou da lei. Isso é o que diz aqui. Ele veio nos tirar, ele me tirou. Eu não dizimo, as minhas ovelhas não dizimam, porque nós cremos o que está escrito aqui. Ele veio nos tirar da lei, ele veio nos tirar do dízimo de Malaquias 3:10. Ele veio tirar daquela lei ali, meu querido, que não ajudou ninguém. Só serviu, meu querido, de disciplina para levar até Cristo. Então aqui em Mateus 23, ele está dizendo, dizimai o endro, o cominho e a hortelã. Nunca foi dinheiro. Porque Jesus Cristo não tinha morrido, mas ele veio resgatar depois que ele morreu. Ele resgatou da lei. Então hoje não se dizima mais. Missionário, mas eles falaram também que Malaquias 3:10 Malaquias 3:10 já foi. Não tem mais base bíblica porque foi falado para Israel, nação Israel. Não tem mais. Mateus 23 encerrou por aí. Ninguém tem poder de mudar a palavra de Deus. Nem eu, nem qualquer pastor, padre, o que for. Se o dízimo diz que era endro, cominho e hortelã, dízimo, endro, cominho e hortelã, é para comer do dízimo, disse ali em Deuteronômio. Por que não vale mais? Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Ele vem nos tirar da lei. Hoje estamos na igreja de Cristo. E olha o que diz, meu querido, em nome de Jesus, lá em Atos. Olha, a primeira reunião da igreja. A primeira reunião da igreja para você ver. Atos capítulo 15, por gentileza. Olha o que diz Pedro. Olha o que diz Pedro, o primeiro pastor. Não eu que sou o primeiro pastor, foi ele. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Por que agora, Atos 15:10, por que agora tentais a Deus, pondo em serviço dos discípulos, põe um jugo em cima dos discípulos, um jugo que nem os nossos pais puderam suportar? Os nossos pais não suportaram o dízimo, nossos pais não suportaram a lei, agora vocês querem colocar um jugo em cima do discípulo de Jesus? E olha o que ele diz. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como a eles também. E olha o que diz. Então toda a multidão calou-se e escutou Paulo e Barnabé, que conquistavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles e com juntos gentios. Aqui houve uma discussão. Vivemos na lei ou na graça? E Pedro dizendo assim, não, nós não vivemos na lei porque nossos pais não suportaram mais. Nem eles conseguiram cumprir, nem nós. Então não podemos imputar essa lei sobre os discípulos, esse jugo que ninguém pode suportar. Mas agora nós somos salvos pela graça de Jesus. É a igreja de Cristo, é o Novo Testamento. Então Paulo e Pedro estavam sentados junto com Barnabé, os discípulos, para decidir. Tem dízimo ou não tem? E Pedro disse, não tem dízimo. Pedro disse aqui em Atos que não tem dízimo, não vale o jugo da lei. E ficou declarado aqui o que vale só, meu querido, que foi tirado. Pelo que julgo que não deve perturbar aqueles, versículo 19, que dentre os gentios se converte. Quem são os gentios? Nós, que Paulo veio pregar. Mas escreva-lhe que abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, que é sufocado de sangue. Foi isso que ficou declarado no primeiro concílio de Jerusalém, a primeira reunião dos apóstolos. Então avisa para todos os discípulos, que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, o que é sufocado de sangue. O apóstolo Pedro não manda dar o dízimo aqui.
O primeiro apóstolo, o pastor da igreja, aquele que abençoa Paulo para pregar. Então vamos lá. Ah, missionário, mas o pastor disse para mim que existe o dízimo de Abraão. De Abraão, irmão? Onde é que existe isso na Bíblia? Mas existe antes da lei. Existe antes da lei. O dízimo de Abraão existe antes da lei. Mas Abraão também era circuncidado antes da lei. Você se circuncidou? Você deu o dízimo de Abraão? Você se circuncidou igual a Abraão? Você está guardando o sábado como diz a lei também? Aí você não guarda? Aí você quer voltar para a lei? Então eles cumprem um negócio, fica um negócio assim meio disse que não me disse. Então, irmãos, faz um pirão, amém? Um pirão para confundir a tua mente. Porque se, meu querido, era antes da lei, eles têm que guardar o sábado, eles têm que se circuncidar, têm que voltar a ser judeu. E aqui Pedro disse que os nossos pais não suportaram. Então não podemos botar isso em cima do discípulo, em cima de você que é da igreja de Cristo Jesus. Então vamos ver, meu querido, lá em Hebreus, o que diz o que Abraão dizimou. Vamos bem detalhadamente para você entender. Hebreus 7. Por gentileza, pegue aí a Bíblia em tuas mãos, aqui ó. A Bíblia, isso aqui. Pegue em tuas mãos para você não ser enganado. Hebreus 7. Considerai, pois, Hebreus 7,4. Era este que até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Deu dízimo de despojo. O que é despojo? De uma guerra. O que sobrou de uma guerra? O que sobra de uma guerra? Ouro, prata, mulheres, crianças, homens. Ele dizimou. Entre os filhos de Levi, receberam sacerdócio e tem ordem segundo a lei. Entre os filhos de Levi, aquilo que eu falei para você, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Quem tem ordem de tomar o dízimo só? Da tribo de Levi. O teu pastor é da tribo de Levi? Eu sou da tribo de Levi? Eu não sou da tribo de Levi. Você não é da tribo de Levi? Quem tem ordem de tomar o dízimo é só da tribo de Levi, disse Deus. Quem que pode mudar isso, irmão? Quem é que pode mudar a palavra de Deus? Quem é que é da tribo de Levi que pode tomar o dízimo? Ninguém é da tribo de Levi, meu querido. Pois nós estamos em Cristo Jesus, ele é da tribo de Judá. Se você é da tribo de Judá, que é de Cristo Jesus, pois Cristo, meu querido, não vive em nós. Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Se Cristo vive em você, você é de qual tribo agora? Da tribo de Judá também, que é onde Cristo saiu. Por que agora você quer dizer que é da tribo de Levi, irmão? E aqui está dizendo quem tem ordem do sacerdócio recebeu de só da tribo de Levi. De tomar os dízimos dos seus irmãos, saindo do lombos de Abraão. E ele deu, meu querido, aqui, Abraão, dízimo do despojo de uma guerra. Ele não deu nem do endro, ele não deu nem, meu querido, do cominho da hortelã, nem da vaca, nem da ovelha. Quem deu mais, meu querido, o dízimo de dinheiro. Aqui não fala em dinheiro, aqui não fala ovelha, vaca. Ele deu o dízimo do despojo de uma guerra. Ele deu, querido, o dízimo lá do homem, da mulher que sobrou da guerra, do ouro e da prata que sobrou, ele matou os reis. Então dissemos assim, podemos agora dizimar? Podemos saquear? Podemos fazer guerra para poder dizimar? Não, porque aqui quem toma o dízimo são os filhos de Levi. Quem tem ordem segundo o sacerdócio, meu querido, para receber o dízimo é da tribo de Levi. Então está descartado. Agora vamos para Paulo, vamos ver o que Paulo pregou? Vamos ver o que Paulo pregou, querido? Abra lá em Gálatas para você entender um pouquinho. Volta um pouquinho para trás, por gentileza. Depois de 2 Coríntios você vai encontrar o livro de Gálatas. Analise aqui a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1 e versículo 8. Olha o que Paulo diz. No versículo 12, para você entender. Porque eu não recebi, Gálatas 1, 12. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele disse, eu não aprendi de homem algum, mas o evangelho que eu recebi dele, de Jesus. Então esse evangelho que Paulo vai passar para nós, vem de Jesus e não vem de homem algum. Então tudo que Paulo prega não vem dele, vem de Jesus. E Jesus nunca mandou cobrar o dízimo de ninguém. E olha o que Paulo diz aqui no versículo 8, do mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 1. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que eu já tenho anunciado, que esse seja amaldiçoado, disse Paulo. O 9. Assim como vos dissemos, agora novo também vos digo, alguém vos anunciar um outro evangelho, alguém do que já recebesse, seja esse amaldiçoado. Paulo nunca pregou dízimo. Paulo nunca, querido, fez menção de dízimo na Bíblia. Eu quero que você entenda. Paulo, os apóstolos nunca fizeram menção, Tiago, João, meu querido discípulo, nunca fizeram menção de dízimo. Eu quero que você entenda. E ele disse, se alguém pregar um outro evangelho, sem que ele não esteja pregado, seja esse amaldiçoado.
Então eu não posso pregar o que Paulo não pregou. Eu não posso pregar o que os apóstolos não pregaram. Senão ele está dizendo, se eu pregar, eu vou ser maldito. E o que Jesus disse lá em Mateus 25? Você está lembrado? Ele disse, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então maldito todo aquele também, querido, que prega um evangelho que Jesus não mandou. Jesus nunca mandou cobrar o dízimo. Então não encontramos nada na palavra de Deus, os apóstolos pregando o dízimo. O que Jesus disse para os apóstolos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ficai em Jerusalém, e eis que do alto eu vou derramar poder sobre vós, e enviarei o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de toda a palavra que eu tenho dito. O Espírito Santo não fez lembrar, irmão? O Espírito Santo não fez lembrar para dizer para os apóstolos que valia o dízimo? Por que os apóstolos não pregaram o dízimo para a igreja? Se os apóstolos foram os primórdios da igreja de Cristo, eles esqueceram? O Espírito Santo se esqueceu de revelar para eles? Os apóstolos nunca pregaram o dízimo, nunca tomou dízimo de ninguém. Por quê? Eles creram que o véu tinha se rasgado de alto a baixo. O dízimo não é mais dado no templo, porque não existe mais templo, meu querido. Hoje, meu querido, o templo somos nós. O templo, meu querido, é onde Deus habita dentro de nós agora. Nós devemos congregar numa igreja para formar o corpo de Cristo. Mas o templo agora, o tabernáculo santo, não é mais aquele onde Deus habitava lá na antiga aliança, o povo de Israel. Hoje ele habita dentro de nós, porque Paulo diz assim, não sabeis vós que vós sois um templo do Espírito Santo de Deus? Então se o dízimo valesse, era para levar para cada corpo, para cada pessoa. Por isso que o dízimo não vale mais na nova aliança, irmão. Vale o que, missionário? Vale a oferta segundo propôs no coração. Ah, mas meu pastor falou, missionário, que tem uma passagem que diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então vamos nessa passagem para você ver, meu querido, em nome de Jesus, Mateus 22, por gentileza, versículo 29. Vamos analisar toda a heresia, todo o contexto que eles falam, para a gente entender quem está mentindo. O homem, e seu homem de Deus, ou aqui a palavra, Deus não mente. Muitos empresários me procuram de outras denominações, empresários ricos aqui de Braço do Norte, vêm dizer para mim, missionário, eu estou passando uma peleia. A minha empresa está fechando, está quebrando tudo a minha empresa. O que está acontecendo? Eu disse, tem dois fatores. Tem um fator só, alguém está mentindo. Assim como assim, missionário? Ou Deus está mentindo para você, ou o pastor, aquele que tu congrega, está mentindo. Assim, missionário, mas eu sou fiel dizimista, eu estou passando uma peleia, eu sou ofertante, eu sou dizimista, e a minha empresa está quebrando. A minha empresa está quebrando porque eu sou fiel dizimista. Assim, alguém está mentindo, ou Deus ou o homem. Essa pessoa disse para mim, missionário, mas Deus não mente. Então é o pastor, o teu líder, o teu padre, o teu missionário que está mentindo para você. Deus não mente. Por que você está passando peleia sendo dizimista? Eu disse para essa pessoa, várias pessoas que me procuram sendo empresário, por que não vale? Porque não tem base bíblica. Os apóstolos não pregaram, a gente não vai pregar também dízimo, por isso que não tem. Cada um vai passar peleia, Paulo também passou, ele disse, eu sempre terei abundância e padecer necessidade, quer dizer que Paulo não era dizimista também? Padeceu necessidade, quer dizer que ele esqueceu de dizimar também, padecer necessidade. Agora só que os líderes religiosos querem passar uma falsa doutrina para arrancar o dízimo das pessoas. Analise o que eu vou dizer, Mateus 22, por gentileza, e versículo 19, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 22 e versículo 19. Diz assim, ó. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Já existia dinheiro do tempo de Jesus. E ele disse, de quem é essa esfinge que está na inscrição? Jesus pegou a moeda e disse, quem é essa esfinge? E disse-lhe, é de César. Então disse-lhe Jesus, dai pois a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E eles ouvindo isso, maravilhados, deixando-se, retiraram. Jesus disse, dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Jesus não está falando dízimo. Jesus pegou o dinheiro. Analise que o dízimo nunca foi dinheiro. Ele está dizendo, dei a Deus o que é de Deus, a oferta, aquela moeda era dinheiro, e dei a César o que é de César, o imposto e tributo. Então não tenta distorcer as sagradas escrituras. Analise aquela oferta da viuvinha, que está escrita em Marcos 12, 41 ao 44. Jesus disse por discípulo, analise bem quem vem trazer a oferta. Os ricos dão de tudo que está sobrando, mas essa aí, ela dá de tudo do seu sustento, o que ela tem. E ela depositou 2 moedas. Moedas, não foi dízimo, não foi verdura, foi moedas, ofertas, no gasofilácio, Jesus Cristo disse. Essa aí depositou tudo o que tinha. Então ela ofertou. Aqui Jesus está falando sobre oferta. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Oferta. Meu amado, eu quero que você entenda. O homem corrupto de entendimento, ele vai enganar até o final, por causa do amor ao dinheiro.
Porque Pedro disse lá em 2 de Pedro 2,4, ele disse assim: nos últimos tempos haveriam falsos profetas, por amor de vós farão, meu querido, negócio. Amém? Por amor ao dinheiro farão de vós negócio, mas a sua sentença não tardia. Se Deus não perdoou nem os anjos, não vão perdoar eles também. Por isso que eu não posso pregar algo que Paulo não pregou. Eu não posso pregar algo que os discípulos não pregaram, pois quem abriu a igreja foi os apóstolos. E hoje o homem corrupto de entendimento está mudando os princípios da palavra de Deus. E ninguém tem poder de mudar. Lá em Apocalipse já diz, aquele que tirar algo da palavra do Apocalipse, já diz, amém, será tirado do livro da vida. Imagina aqui. Pois Jesus Cristo disse assim, meu querido, lá em João, meu querido, capítulo 14, 23, aquele que me ama guarda a minha palavra e as cumpre, e eu e o Pai vão fazer nele morada. Tu ama a Deus, irmão? Jesus Cristo não disse os 2 mandamentos? Amará a Deus sobre todas as coisas, amará a Deus sobre todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso mostrar o amor para Deus? Amando a sua palavra. Se ele disse assim, tem que cumprir assim. Amando a palavra de Deus, ele disse que o dízimo é endro, nunca foi, meu querido, verdura. Não vale mais para a igreja do Senhor. Os apóstolos não pregaram dízimo, eles pregaram ofertas. Mas onde é que está escrito missionário oferta? Vai lá em 2 Coríntios, meu irmão, para você entender o que Paulo pregou. Paulo disse que recebeu a revelação do Evangelho, ele recebeu tudo de Jesus, e ele tem por esterco o que ele recebeu da lei. Amém? O que ele tinha da lei, que ele recebeu os preceitos, ele sendo fariseu, ele sendo rabino, meu irmão, ele tem por esterco, ele tirou tudo da lei, o dízimo ele tirou do coração, por isso que ele nunca falou em dízimo, Paulo também. 2 Coríntios capítulo 9, olha o que diz, onde entra a lei da semeadura. Capítulo 9, olha o que diz aqui. Por isso que muitas pessoas confundem o dízimo com prosperidade. Mas aqui diz aqui, quem semeia muito, colhe muito. Se você ofertar muito na igreja, você vai colher muito. É a lei da semeadura. Não tem nada a ver com dízimo. Olha o que diz. Digo, pois, o que semeia pouco, também pouco vai colher. 2 Coríntios 9,6. E o que semeia em abundância, com abundância também vai colher. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou necessidade. Você, quando dizima na lei, você dizima por necessidade. E aqui está dizendo para ofertar não por necessidade. Então há uma contradição. Os homens corruptos dizem para você dizimar por necessidade. Vai contra o princípio da graça da igreja de Cristo. Você deve ajudar não por necessidade, mas com alegria, porque você ama a obra de Deus. Você tem que ofertar na casa do Senhor, amando a obra de Deus. Nunca foi estipulado quantia em dinheiro para ajudar na obra de Deus. É você que tem que estipular no teu coração. Porque quem ama a obra de Deus oferta, é generoso com a obra do Senhor. Então nunca foi estipulado quantia. Isso é antibíblica, é heresia, é maldito, disse Paulo. Nenhum homem tem poder de mudar. É aquele que muda, disse Paulo, é maldito. Vai ser, meu querido, lançado lá, disse Jesus. Amém, Mateus 25. Apartai-vos, maldito, para o fogo eterno. Então, por isso, meu irmão, o dízimo não tem base bíblica para os nossos dias. Hoje, meu amado, tem o dinheiro, tem um cartão de crédito, mas não pode ser dízimo. É oferta segundo propôs no coração. Diz aqui, Paulo nunca pregou, Pedro nunca pregou, os apóstolos nunca pregaram e Jesus nunca pregou também. Nunca defendeu o dízimo. Ele disse, ai de vós, hipócritas e fariseus. Amém? Vocês tiram um cisco do olho, amém? Enquanto de vós tem uma trave. Eles não estavam dizimando, eles não estavam, meu querido, fazendo as coisas certas. Só queriam saber dizimar e achar que estava tudo correto. Por isso que Jesus veio abolir essa lei, que nada adiantou. Ali em Hebreus vai falar, meu querido, amém? Aliança eterna, amém? Quando você participa da ceia, amém? Lá em Coríntios, capítulo 11, o sangue da nova e eterna aliança. Por que você, meu querido, diz que é o sangue da nova e eterna aliança? Se você quer viver no antigo pacto ainda. Como é que você pode professar uma coisa e não vive aquela que você professa? Por isso que ele diz assim, ó, apartai-vos de mim, maldito. Senhor, mas não ceava na tua presença, não expulsava demônio, curava enfermos na tua presença, nós profetizamos no teu nome. Ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então você ceia na presença de Jesus, que é o sangue da nova e eterna aliança e quer viver no dízimo? Então é contra a palavra de Deus. E aqui em Gálatas, escute, Gálatas ali na tua casa, Gálatas 2:21, aquele que quer confessar e diz que vale a lei, da graça tem caído. Cai da graça. Vai cair da graça. Não vai ter salvação. Lá em 2 Coríntios 3,14 diz, amém? Ao qual foi por Cristo abolido a lei.
que até hoje é lido Moisés, a qual foi por Cristo abolido. Mas quando ele se converte ao Senhor, então o véu se tirará do seu rosto. Eles não enxergam mais a lei, eles enxergam o mistério do Evangelho de Jesus. Mas quando se converte, é aquilo que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Talvez você não enxergou ainda, meu querido, que não vale o dízimo, porque você não nasceu do Espírito. Você só nasceu da água. E quando você nasce do Espírito, você respeita a palavra. Você respeita o que os apóstolos defenderam. Você respeita o que Jesus defendeu. Os apóstolos nunca pregaram dízimo, porque eles nasceram do Espírito. O Espírito Santo ensinou eles que o dízimo não valia. Meu querido, nós que nascemos do Espírito, não podemos professar uma outra fé que os apóstolos não professaram. Se eles não cobraram o dízimo, nós não temos direito de cobrar também. Então fica estipulado para a igreja de Cristo, oferta segundo propôs no coração, como disse os apóstolos, meu amado. Então eu creio que fica esclarecido. Mas essa parte do dízimo para você, meu amado, vem com a gente servir esse evangelho genuíno. E vou deixar um esclarecimento aqui que os pastores mercenários falam. Ele diz assim, ó, o diabo vai se levantar para você não dizimar. Sabe por que eles falam isso? Para você não conhecer a verdade. O pastor que diz assim para você não ler a Bíblia, esse é o primeiro mercenário. E eu digo para você ler a Bíblia, sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus 22, errais não conhecendo a Sagrada Escritura nem o poder de Deus. João vai falar em João 5,39, examinai as Escrituras, aqui ó. Aqui, a Escritura. Examinai as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. Se você examina, ninguém te engana. Mas o mercenário não. O mercenário diz assim, não. Ó, tem alguém que vai se levantar para você não se dizimar. É o capeta que vai se levantar. Não, vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia Sagrada. Vai se aprofundar na palavra. Vai, meu querido, ficar do lado de Jesus. De quem lado você vai ficar, meu querido? De qual lado você vai ficar? Dos homens que distorcem a palavra ou daqui de Jesus? E dos apóstolos que nunca mencionaram o dízimo? De quem lado você vai ficar? Do lado de Deus, da sua palavra, ou do lado dos homens que distorcem a palavra do Senhor? Ele disse para Tomé, Tomé, feliz aqueles que não me viram, mas creram na minha palavra. Você quer crer no homem que você veja visível, mas você tem que crer na palavra dele. E fica aqui, meu querido, nunca foi e nunca será dízimo para a igreja de Cristo Jesus. Quem está cobrando dízimo não conhece o verdadeiro sentido do evangelho. Jamais vai entrar no reino dos céus. Por que, missionário, isso? Paulo falou. Está aqui na minha Bíblia, está na tua Bíblia. Aquele que prega um outro evangelho é maldito. E os malditos não vão herdar o reino dos céus. Analise o que ele disse em Apocalipse. Vocês que têm deixado as primeiras obras, voltai, antes que eu arranque o castiçal de vocês, e vocês perdem a salvação. Volta para a primeira obra, para a palavra de Deus genuína, meu irmão. Volta a pregar o evangelho genuíno, onde os apóstolos pregaram e você tem que pregar também. Tira o dízimo do teu coração, oferte segundo propôs no coração, amém? Estaremos voltando com mais vídeos, amém? Em nome de Jesus, para você entender o que é o evangelho de Jesus. Muito obrigado, meu querido, por até aqui você ter dado a oportunidade de entrar esse evangelho aqui dentro do teu coração, no nome do Senhor Jesus. Então fica bem explicadinho aqui, dízimo não é dinheiro, nunca foi, nunca será. Dízimo sempre foi endro, cominho, hortelã, foi para a antiga lei. Agora nós estamos na graça, o sangue da nova e eterna aliança. Hebreus está refleto ali que, meu querido, nós não vivemos mais na antiga lei, mas agora na nova lei. Nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos dar o dízimo, nós não precisamos se circuncidar, pois a circuncisão é no coração. Não precisamos guardar o sábado, pois o sábado todo dia é dia do Senhor, como dizem Hebreus. Não precisamos dar o dízimo porque é para a antiga aliança, o templo já acabou. Hoje o templo somos nós, não sabeis vós que vós são um templo de Deus, disse Paulo. Então, querido, aqui nós somos o templo. Devemos congregar numa igreja para formar o corpo de Cristo. Que ele vem buscar, meu querido, a sua noiva. Amém? Como ele disse sobre as 10 virgens. O dízimo nunca teve base bíblica, meus amados. E eu vou provar para você. Muitas pessoas me procuram, principalmente empresários aqui da minha cidade, que congregam em outras denominações, me procuram dizendo, missionário, mas eu sou fiel dizimista. O que está acontecendo? E eu digo a eles, querido, existe uma situação que está acontecendo na tua vida. Alguém está mentindo. Ou Deus está mentindo, ou o teu líder está mentindo. E eles dizem assim, mas eu conheço a palavra, missionário. Deus não mente, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu digo para essa pessoa, então, esse empresário que sempre vem me procurar, ou os empresários que sempre vêm procurar de outras denominações, que são dizimistas e estão acontecendo problema, a sua empresa está falindo, a sua empresa está fechando, e eu digo, alguém está mentindo. Então, se Deus não está mentindo, quem está mentindo é esse líder. Ah, missionário, mas ele disse que Deus ia abrir a janela do céu.
Deus nunca garantiu isso para ninguém, meu amado. Não tem base bíblica para isso. E eu vou te mostrar aqui na palavra, meu amado. Por isso que essas pessoas me procuram, os empresários me procuram para saber o que está acontecendo. Está cheio de dizimista aí, meu querido, empresa fechando, pessoas passando necessidade sendo dizimista. Eu vou te mostrar na Bíblia quando não tem base bíblica. Abra aí, querido, em nome de Jesus, em 1 Coríntios 15. Vamos ver o que Paulo falou a respeito disso. Olha só, 1 Coríntios 15 e versículo 19 aqui, na Bíblia, vamos para a Bíblia. Diz assim o apóstolo Paulo: se esperamos Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então tem um monte de gente esperando Jesus só nessa vida. Se Deus não abençoar, se Deus não abençoar no dízimo, eles desviam da presença do Senhor. Por quê? Porque os líderes estão ensinando que Deus é obrigado a prosperar sendo dizimista. E Deus não é obrigado a nada, porque Deus não tem compromisso com a lei, Deus tem compromisso com a graça. E vamos ver o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Abra aí por gentileza, querido. Filipenses capítulo 4, por gentileza. Eles nunca pregam essa palavra aqui, eles nunca fazem menção, só fazem menção do versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. E olha, analise que eu vou lhe dizer o que Paulo disse. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho, ser estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas sou instruído, tanto em ter fartura, como também em ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode o que? O que Paulo está dizendo? Ele pode padecer necessidade, pode ter em abundância, mas ele está instruído, ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Pode o que, irmão? Agora os líderes só prometem, pode ter riqueza, só tem que riqueza, o Deus é obrigado a riqueza. Não, Paulo está dizendo, ele padeceu necessidade. Ele passou necessidade, soube passar fome e soube padecer também, meu querido, as necessidades diárias que ele tinha nas suas pregações, nos seus campos missionários onde ele se encontrava. Ele padeceu necessidade, mas também teve em abundância. Por isso que ele disse, eu sou instruído, amém, por essas coisas. Então, se Paulo disse isso, que padeceu necessidade e soube ter em abundância também, eu digo para você, meu irmão, sabe por que você sofre desse jeito, sendo dizimista? Porque você não conhece a palavra de Deus. Deus não é obrigado a te abençoar você sendo dizimista. Não é obrigado, porque senão Paulo não deixava essa palavra, ele passou dificuldade. Muitos empresários têm me procurado também, passam dificuldade, suas empresas estão fechando. Tem empresas que já fecharam de pessoas dizimistas. Então, meu irmão, está aí o relato, amém? Se Deus não mente, então é o homem que mente. Por isso que dízimo não tem base bíblica. Vem para cá, para a palavra de Deus, querido, para você conhecer a santa palavra do Senhor. Queria agradecer a todos em nome do Senhor Jesus. Voltamos aí com novos vídeos. Creio que isso aqui esclareceu para você, meu amado, que nós não estamos mais na lei, hoje estamos na graça. Não fizemos mais parte do antigo pacto. É a nova e eterna aliança, amém, no sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu amado. Voltamos com novos vídeos em nome de Jesus. Eu vos abençoo. E não tenha eu por filho de Belial, não, filho de Satanás, porque assim Jesus também trataram, meu querido, que ele falava a verdade, eles achavam que era o demônio. Mas vem aqui, ó, para a palavra de Deus, para você conhecer antes, meu querido, de você tomar qualquer opinião acerca da minha vida. Conheça a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai mudar no nome do Senhor Jesus. Fica na paz, estarei orando pela tua vida para você chegar ao conhecimento pleno do Evangelho de Cristo Jesus, meu amado, que você só nasceu da água, mas nunca nasceu aqui, ó, do Espírito da palavra do Senhor, porque Ele prometeu, o Espírito Santo de Deus nos guiaria em toda a verdade. Se você tem o Espírito, Ele vai te guiar nessa verdade aqui, a única e absoluta verdade, a palavra do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Até logo, querido.